Professor Pedalino, quais os primeiros atos do governo militar? Via de regra, os militares estudam muito. Eles são preparados e estão muito cuidadosos com tudo aquilo que diz respeito ao Brasil. Dessa maneira, então, o primeiro presidente militar dos 5 que houveram, Castelo Branco, procurou aparelhar e modernizar o país. Um dos primeiros atos que foram praticados foi a criação do Banco Central, a modernização total do sistema financeiro, criando corretoras de valores, criando financeiras e transformando os bancos comerciais, uns que haviam até então, em elementos de maior serviço para o público em geral. Por outro lado, foram criados o que foi fundamental, bancos de desenvolvimento do país, como ocorre hoje, com o BNDES, com o Banco do Nordeste e outros mais que nós vemos permitindo que houvesse um forte desenvolvimento. Essa foi a primeira medida. Quando se estuda a teoria do planejamento, você verifica que ela tem compartimentos próprios. No primeiro momento, você tem uma diretriz. A diretriz é arbitrária. É quem escolhe a diretriz é aquele que está no comando desse planejamento que deve ser feito. Feito a escolha arbitrária, que no governo, então, foi escolhido pelo governo, segurança e desenvolvimento, você parte para o plano de metas. Esse plano de metas foi adotado por cada um desses 5 governantes à sua vontade, livremente. Os militares seguiram o ato inicial e arbitrário de desenvolvimento e segurança, mas os planos de metas foram diferentes. Como eu disse, o general Castelo Branco procurou fazer a modernização e o aparelhamento do país. O presidente Costa e Silva, ele veio e procurou fazer uma administração própria e adequada, extensiva a todo o território nacional e garantir a estabilidade do Estado. Nesse governo dele houve bastante tumulto, bastante confusão. Houve um recrudescimento do movimento de desorganização que havia no Brasil, o que o obrigou a fazer um ato institucional número 5. O ato institucional número 5 nada mais foi do que uma determinação no sentido de que houvesse ordem e paz social no país. Evidentemente, se dirá que foi um ato de força e antidemocrático. Foi, mas você não pode impor ordem, impor disciplina distribuindo flores. Foi necessário. Professor Pedalino, quais as realizações que podem ser destacadas nesse período? Elas são notórias, particularmente dentro de cada um dos períodos, com características também próprias, já que elas atendiam ao plano de metas e às metas escolhidas por cada presidente. Como eu disse, o presidente Médici escolheu energia, transporte, tecnologia, previdência social e desenvolvimento. Aí nós vemos, por exemplo, nessa época, já se discutia no mundo a internacionalização da Amazônia, sob a alegação que ela seria o pulmão do mundo. E essa discussão não prevaleceu dentro da OEA porque um dos países, entre os países que têm o Conselho de Segurança da ONU, não houve um consenso. Então, para garantir o território nacional, para mostrar que a Amazônia é nossa, foi lançada, então, a Transamazônica e feita em seguida a Estrada Perimetral Norte. Essa Transamazônica, quando foi feita, não teve o intuito inicial de ser ocupada para ser um centro
de ocupação do povo para a agricultura, para outro tipo de trabalho qualquer, mas para garantir a territorialidade nacional. Já que, quando se fala em país, a gente tem que definir o que é um país. Um país é composto de a terra, o povo e as instituições. A terra tinha que ser preservada, o povo tinha que ser atendido e as instituições tinham que ser fortalecidas por esse mesmo povo que habita esta terra. Assim, o presidente Médici criou, então, o Fundo Rural, que foi a assistência rural para o trabalhador rural que não existia, podendo, então, tratar a sua saúde e mais, se aposentar. Ele criou o PIS/PASEP, que é o que faz a melhoria e segurança para tanto o serviço público como para a atividade privada. Nós tínhamos no PIS/PASEP. Ele criou o Mar de 200 Milhas. O Mar de 200 Milhas foi uma criação brasileira típica. E graças a esse Mar de 200 Milhas, nós temos hoje o pré-sal que nos traz tanta satisfação e tantas esperanças futuras. Ele criou ainda a Ponte Rio-Niterói, que foi um trabalho monumental. Em área quadrada, me parece que é a maior ponte do mundo. Não a maior em extensão, que nos Estados Unidos tem maior, mas estreita. E nós temos ela com 4 ou 5 faixas, uma coisa assim. Criou ainda o Fundo de Garantia, importante elemento para o trabalhador que, quando sai do emprego, ele tem algum recurso para desenvolver a sua vida. Então, esse tipo de governo cuidou realmente da saúde, tratou da assistência social, tratou da aposentadoria, tratou de tudo que interessa ao povo em geral. Mas não para aí. Veio, então, o governo do Geisel. O governo do Geisel também teve sua meta. Ele trabalhou dentro da área da industrialização, principalmente, fez o Porto de Camacari e tratou do desenvolvimento. E começou a abrir as portas para que o regime militar se afastasse do governo. O regime militar não veio para ficar. Ele veio para organizar um país que estava bem descompassado, vamos chamar assim. E, nesse momento, o governo Said, ele então extinguiu o ato AI-5